Vou dar o microfone, porque senão não dá certo. Essa aqui é só buscar. Pronto. Lá, ó. Seguinte. Ó. Quando você... Vamos supor que aqui tem um eixo Y, eixo X, e você pega um retângulo aqui, isso aqui é R pequeno, isso aqui é R grande, tá? E você rotaciona esse retângulo em torno desse eixo, do eixo Y. Você faz uma rotação desse retângulo em torno desse eixo. Quando você rotaciona isso aí, você obtém essa figura aqui, ó. Que é o que nós chamamos de um invólucro de cilindro, tá? Você obtém um invólucro de cilindro. Você, ó, não vê essa parte aqui de dentro, tá? Porque tá pelo meio, tá? Você também não consegue enxergar isso aqui, base, mas você enxerga isso, ok? E é óbvio que isso aqui você passa a não enxergar. Então, essa figura é um cilindro com um buraco que também é outro cilindro. Você tirou um cilindro de dentro de um cilindro. Essa figura nós chamamos de invólucro de cilindro. Não é um cilindro, é um invólucro de cilindro. E tem, digamos, olha, como está bem dito aqui, esse invólucro de cilindro ele tem um raio menor Rzinho, que eu vou desenhar lá em cima. Desculpe, tirar daqui. Ele tem um centro aqui, ele tem um raio menor Rzinho, um raio maior Rzão, e tem uma certa altura aqui, H. E quem é o volume desse invólucro de cilindro? S, que é o invólucro de cilindro, é um sólido. Quem é o volume de S? O volume de S desse invólucro de cilindro, que é um sólido, é a área da base, só que a base é uma coroa. E a área da coroa você já sabe qual é. É π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, que é a área do círculo todo menos a área do círculo que está tirado, certo? Vezes a altura. Isso é o volume desse invólucro de cilindro. Que eu posso fazer a seguinte brincadeira aqui. Diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. E eu ainda posso escrever da seguinte forma. Posso escrever isso aqui como sendo 2π vezes R grande mais R pequeno sobre 2 vezes R menos R pequeno vezes H. De modo que a fórmula para o volume desse invólucro de cilindro passa a ser 2π vezes o raio médio vezes a variação do raio vezes H. Onde quem é raio médio? Raio médio é a soma dos raios sobre 2, que está aqui, isso aqui.
E o ΔR é a variação do raio. É o raio maior menos o raio menor. E se você analisar bem, o que é que está dizendo essa fórmula? Está dizendo que o volume desse invólucro de cilindro é um volume de um paralelepípedo obtido desse invólucro de cilindro, rasgando esse invólucro de cilindro, porque é como se eu rasgasse esse invólucro de cilindro aqui, partisse ele aqui e o abrisse, eu parto esse invólucro de cilindro e o abro com alguma deformação, isso vira um paralelepípedo. Isso vira um paralelepípedo que tem uma espessura ΔR, a espessura é o ΔR, que é a largura aqui, né? Uma altura H e um comprimento que é 2π vezes não um raio maior nem um raio menor, mas sim um raio médio. Quem é o volume de um paralelepípedo com essas dimensões? É isso aqui. Tá? Então, essa é a fórmula do invólucro de cilindro. Isso aqui é uma informação adicional, mas a informação que você deve ficar é essa daqui. O volume do invólucro de cilindro, isto é, um cilindro com um buraco concêntrico, tá? Que também tem a forma de um cilindro. Quem é? É 2π vezes o raio médio, vezes a variação do raio, vezes H. Raio médio, variação do raio. Por que eu estou interessado nisso? Porque agora nós vamos abordar, eu vou abordar aqui com vocês, uma outra situação de sólido de revolução, que consiste no seguinte, ó. Sejam A e B, dois números reais, com zero menor que ou igual a A, menor que B, tá? Além disso, F, uma função contínua no intervalo fechado AB com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no intervalo fechado AB, tá? Ômega, a região ao longo do intervalo fechado AB, limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico de f, isto é, ômega, é o conjunto formado por cada coordenada x, y, tal que o x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x. E a novidade é o seguinte, ó, IS, silêncio, IS, o sólido de revolução, obtido pela rotação da região plana ômega, em torno do eixo das ordenadas. Aula passada, eu rotacionei essa região para obter um sólido de revolução em torno do eixo das abscissas. Agora, a região será rotacionada em torno do eixo das ordenadas. Vamos aqui esboçar essa situação. A situação consiste no seguinte, ó, que o eixo das abscissas, o eixo x, eixo das ordenadas, o eixo y, tá lá em cima, tá aqui o A, aqui o B,
Admita que isso aqui é o valor f de A, enquanto aqui é o valor f de B, tá? E a função, suponha ela estritamente decrescente daqui para cá, função f. Função f contínua no intervalo fechado AB. A região ômega, quem é a região ômega? É essa região aqui. Certo? Essa é a região ômega. E essa região ômega, ela será rotacionada em torno desse eixo. Ó. Diferente da aula passada, que era em torno do eixo das abscissas. Quando eu rotaciono essa região em torno desse eixo, eu também obtenho um sólido de revolução. Só que esse sólido de revolução é mais ou menos assim. Ó. Deixa eu só pegar aqui, ó, só para ter uma base. Pronto. Só para ter uma base, isso aqui é o menos B, enquanto aqui está o menos A. Então eu vou obter um sólido que vai ter isso aqui, ó, essa aparência. Olha aí, ó. Vem aqui em cima, tá? Vou desenhar em vermelho, tá? Tem o sólido, vem isso aqui, ó. Aqui em cima. Embaixo aqui eu não vou enxergar nada, vou só desenhar um pontilhado que vai estar por dentro, tá? Tá aqui, mais ou menos, daqui a mesma altura, ele decai para cá, certo? Tá correto? Mas aí tem uma curvona aqui, certo? Tem uma aqui, ó. E ele vai lá por trás. Concorda comigo? Lá por trás é esse sólido de revolução. Eu não estou vendo isso aqui, não estou vendo a volta que ele dá aqui lá por trás, ó, porque está por trás. Tá certo? Está por trás, não vou nem, só vou colocar. Entendido? Dá um sólido. É a mesma coisa daqui. Mesma coisa daqui. É como se eu rotacionasse esse retângulo. Quando eu rotaciono um retângulo em torno desse eixo, o que é que eu só obtenho? O invólucro de cilindro. Aqui é um sólido mais geral. Entendido? Agora, qual é o meu objetivo? Esse é o meu sólido S. E o meu objetivo agora é definir o volume desse sólido. E definir o volume desse sólido por uma fórmula que leve em conta o que define o sólido, que é a função F. Que o gráfico de F, no intervalo fechado AB, claro, levando em conta quem é A e quem é B, essas três coisas vão definir esse meu sólido. É evidente, o volume tem que levar em conta essas três informações. A, B e a função F ao longo do intervalo fechado AB. E como é que fica a fórmula nesse caso? Situação diferente da aula anterior. Então, para isso, vamos pegar partições e ver o que acontece quando eu torno essas partições finas. Mas por que partições? Pelo seguinte, ó. Dada, tá? Dada uma partição P igual a x0, x1, xn de AB, tá bom?
com coeficientes, com coeficientes C1, C2, Cn. Onde não são coeficientes quaisquer, são coeficientes escolhidos, tá? Com coeficientes escolhidos, tal que cada CI, tá? Cada CI vai ser o quê? Vai ser o ponto médio do subintervalo a qual ele pertence. Vai ser o xi menos 1 mais o xi sobre 2. Qualquer que seja i de 1 até n. Tá certo? Então, dado uma partição P igual a x0, x1, xn de AB com coeficientes dados dessa forma, qualquer que seja i de 1 até n, sejam, para, de novo, para cada i de 1 até n, RI, o retângulo baseado, tá certo? O retângulo com base no intervalo xi menos 1, xi, tá? E a altura com base nesse retângulo xi menos 1 e a altura f de ci, vírgula. Então, antes de continuar, vamos ver o que é que eu tenho aqui, ó. Esboçar essa situação aí que eu estou descrevendo para vocês. Não esqueço da fórmula do volume do invólucro de cilindros, que é 2π vezes o raio médio vezes a variação do raio vezes a altura. Então, olha o que é que eu tenho. Olha a situação. Vou repetir aqui a região ômega, tá? Vou repetir aqui a região ômega. Aqui o A, tá aqui o B, aqui o valor F de A, aqui o valor F de B, tá aqui a função F, certo? E agora, claro, eu vou desenhar para vocês essa situação da partição, mas não vou pegar n grande não, vou pegar n igual a 2, partição só com 2. O A, e vocês vão entender por quê, viu? Pego o A é o x0, o x1 e o B é o x2. Pegar com n igual a 2. Se você entender com n igual a 2, você vai entender com qualquer n. Na aula passada eu fiz com n igual a 3, né? Era mais simples a situação lá. Agora, isso é uma partição, x0, x1, x2, o n é 2. Quem é o C1? O C1 é o ponto médio desse primeiro intervalo. Eu não vou escolher coeficientes quaisquer. C1 é o x0 mais x1 sobre 2, então é o ponto médio. O C2, por sua vez, é o ponto médio do segundo intervalo. Então está aí os coeficientes. Agora, quem é o retângulo R1? Sejam, para cada i de 1 até n, RI, o retângulo com base aqui. Então, quem é o R1? É o retângulo com base no intervalo x0, x1. E com altura F de C1. Então, que retângulo é esse? É esse retângulo aqui. Quem é a altura dele? F de C1.
e ele está baseado aqui. No intervalo X,